Só um jogo como esse de Libertadores me transportou para minha infância, me fez lembrar de algumas coisas e o quanto o torcedor é emocional mesmo, né? Aqui é um canal de torcedor e você sabe, né? E eu tô num paradoxo, porque eu tô muito feliz que o São Paulo ganhou a Libertadores e o São Paulino com Libertadores é aquela paixão à parte, mas ao mesmo tempo tô muito preocupado com o futebol apresentado do São Paulo e tô com muito bode desses caras, muito, desde do jogo contra o Mirassol, tô muito mal desde o jogo com o Mirassol. Mas eu tenho um conselho para te dar. Curta as vezes que o São Paulo ganhar, tente achar o bom, o lado bom das coisas. Tente ver o copo meio cheio. Eu prometo para você que nesse vídeo eu vou tentar ver o copo meio cheio. Vou tentar, mas a gente não pode fechar os olhos pro futebol. O São Paulo, se não melhorar esse futebol, vai ficar difícil. Hoje a camisa do São Paulo venceu, né? Beleza, jogador, alguns se esforçaram, mas não é o suficiente. Não é o suficiente. Esse time do Tadieres é horrível. Pensa em um time ruim. Faz tempo que eu não vejo um time tão ruim. Mas pessoal, antes de falar do jogo, eu lembrei da minha infância que eu lembrei que uma vez meus primos, a maioria deles são corintianos e flamenguistas, e eu lembro que eu era pirralhinho, pequeno, tava brincando na casa do meu tio ali, e meus primos sempre ficavam discutindo futebol ali, né? Corinthians, tal, Flamengo, São Paulo. Eu lembro que um dos meus primos estavam conversando com o outro e falou: era uma época que eu não sei que o São Paulo tava mal, eu não acompanhava os torcedor, mas não ficava acompanhando, criança, né? E eu lembro que um dos meus primos falou: o São Paulo cresce em Libertadores. O São Paulo na Libertadores é embaçado, o São Paulo cresce. E é verdade, pessoal, o São Paulo cresce, tende a crescer em Libertadores. Mas esse time que nós temos não é um dos piores times da história do São Paulo. Eu não acho, não é um time extremamente horrível. Mas é um dos mais sem vergonhas da história do São Paulo. Mas vamos pro jogo, pessoal. O Tadieres horroroso, os caras não conseguem acertar um passe, time horrível. Se eu montar um time aqui na minha quebrada, montar com o pessoal do canal, a gente ganha desse time. Um time simplesmente horroroso. E o São Paulo teve dificuldades, ganhou suando, na força da camisa, dessa camisa que é pesada, não importa que jogador tem, essa camisa continua sendo pesada. Mas o São Paulo teve sim um sofrimento para vencer de um time horroroso, um time horrível que é esse Tadieres, que não tem nada. O jogador que tava dando trabalho ali, que tava entrando no mental dos caras, é um cara chamado Bota, meu, pelo amor de Deus. Mas vamos para as notas, pessoal, vamos nos alegrar, vamos curtir a vitória, porque o Brasileirão tá difícil, acompanhar o São Paulo tá difícil, tá tudo tão pesado, pessoal, que eu vou tentar me atentar para as coisas boas, até nas notas, pessoal. Talvez vá notas acima do que foi a atuação, mas eu vou tentar, porque eu tô muito mal, desde o jogo contra o Mirassol. Então, quando o São Paulo ganha, a gente tem que se apegar um pouco, pelo menos, na vitória. O Rafael, para mim, foi um dos destaques nas defesas que ele fez. Ele fez mais defesas que o goleiro do Tadieres, inclusive, né? Para mim, uma nota 8 pro Rafael. Para mim, ele ajudou a garantir o resultado. O Arboleda, pessoal, eu senti o Arboleda um pouco nervoso, mas não tem como, você jogando com o Sabino do seu lado, não tem como você não ficar nervoso, né? Uma nota 7 pro Arboleda. O Sabino, o nosso entregador de paçoca, hoje fez gol. E teve uma hora que ele quis se sentir, né? Ele também moscou na hora do gol dos caras, né? Deixou um cara de quase 2 metros ali sozinho dentro da pequena área, moscando ali. Teve uma hora que ele tentou ali ir pra... Ele, sei lá, eu acho que ele num momento deu um estalo na cabeça dele e ele achou que ele era atacante, mas fez gol, um dos gols que garantiu o resultado, nota 8. O Ferrarese, pessoal, o Ferrarese não é lateral, eu me excuso a falar do Ferrarese aqui, pra mim jogou mal, porque ele não é lateral. Continuo poupando o Ferrarese, que ele não tá jogando na posição dele, mas, enfim, né, usou o Beldia com essas dobras de laterais, tudo. Aí a gente viu o Enzo também, né, o Enzo Dias pra mim também não fez uma partida espetacular, uma nota 5 pro Enzo aí, que foi, cruzou algumas bolas, beleza. E o Wendel, pessoal, cara, o Wendel, vou falar pra vocês, o Wendel, das piores partidas que o Wendel faz, de todas as ruins partidas, essa foi a menos pior pra mim. Ele defensivamente jogou ok, e a gente é acostumado com o futebol do Wendel horroroso que ele apresenta, quando ele faz qualquer coisa ok, já é digno de uma nota, sei lá, uma nota 5, nota 6 pra ele. O Matheus Alves, pessoal, eu não vou jogar esses moleques na fogueira, pessoal. Eu não vou jogar molecada na fogueira. O jogo passado tá muito nervoso. Mas, cara, são jogados na fogueira. O Zubeldia acha que, por exemplo, um cara como o Rian Francisco não pode jogar no Brasileirão. Não, ele tá pronto ainda, não tá bem. Aí coloquei pra jogar na Libertadores.
vai entender o pensamento do Zubeldia. Então o Matheus Alves, pra mim, também não fez uma partida ruim, mas também não foi um ápice do espetáculo. Uma nota 7 aí pro moleque, tá de bom tamanho. O Pablo Maia, o nosso Blade peão perdido também, achei ele perdido, ainda está perdido. O Pablo Maia, uma nota 6 pra ele, tá de bom tamanho, né? Mas precisa recuperar o bom futebol, né, Pablo? Tá na hora já passou da hora, inclusive. Pessoal, o Lucas Ferreira é o seguinte, é outro moleque que também é jogar na fogueira. A gente não pode esperar o protagonismo do São Paulo nesses moleques, cara. O moleque vai errar, o moleque vai oscilar. Então uma nota 6 pro moleque, pra mim, tá de bom tamanho. E a mesma coisa que eu falei, tem o Bobadilha. Cara, é a mesma coisa. Das partidas horríveis do Bobadilha, do mar de cocô que é ele jogando bola, esse foi o menos fedido pra mim. Pra mim ele apareceu nota 5. Ele no final teve uma polêmica ali, disse que ele ofendeu o jogador do Tadieres. O jogador do Tadieres foi até ali pra polícia militar do campo. Não sei o que é. Pra ir na polícia militar tem que ser crime, né? Então o Bobadilha deve ter cometido um crime. Vamos saber isso ao decorrer da semana, né? Espero que não seja nada de passivo de punição pro São Paulo, né, Bobadilha? Espero que você não tenha feito besteira, né? Mas uma nota 5 pra ele. Foi a hora que ele mais apareceu também. Foi nessa hora, né? E o André Silva, pessoal, é aquela. O André Silva é a mesma coisa. Eu achei que hoje ele jogou melhor do que quando ele jogou com o Mirassol, que ele não fez absolutamente nada, foi um boneco de ventríloco. Hoje ele conseguiu dar um passe, conseguiu dar o passe pro gol do Marcos Antônio. Falando do gol do Sabino, do Marcos Antônio. O gol do Sabino, pessoal, foi o seguinte. O André Silva deu ali uma cabeçada ali, a bola bateu no Sabino e entrou. Se fosse um poste, ele teria feito esse gol. Mas o Sabino tem algo a ensinar pro senhor André Silva e até pro Caleri, que às vezes é melhor você deixar só a bola bater. A bola bateu e entrar. Às vezes não precisa muita coisa, às vezes só precisa você estar no lugar certo, na hora certa. O Sabino provou isso, que o Sabino que é o Sabino conseguiu fazer o gol. O André Silva, pra mim, uma nota 6, tá de bom tamanho. Hoje eu não vou pegar no pé, hoje eu vou tentar me apegar às boas coisas. O pessoal que entrou, pessoal, o Luciano entrou e fez o gol, garantiu o resultado na posição que ele deve estar, ali na pequena área. Para mim ele seria um 9 muito mais útil do que o André Silva, né? O Luciano lá dá trabalho e é diferenciado, mas o São Paulo suou pra caramba para ganhar do time do Tadieres. O futebol precisa melhorar, pessoal. É um vídeo que eu vou gravar com mais calma, pessoal. A gente tá saindo muito do ponto aqui, eu tô saindo muito do ponto. Tá muito difícil acompanhar o São Paulo, pessoal. É ruim quando o torcedor, quando a gente ama o clube, a gente começa a não ter prazer de acompanhar esse clube, não ter prazer de assistir os jogos. Então vamos pelo menos tentar se apegar. O futebol péssimo, não tem evolução, não tem jogada. E eu vou começar a colocar em todos os meus vídeos 12 dias de férias, que é o que esses caras vão ter a partir do próximo vídeo, 12 dias de férias, que eles, ao invés de treinar, eles vão tirar férias. É o exemplo da diretoria, que a diretoria do São Paulo dá para os jogadores. Não precisa treinar, é só tirar um pouco de férias. É isso aí, pessoal. Belmonte, Casares e toda a sua trupe. O que você achou do vídeo? Se eu esqueci alguém, pessoal, uma nota padrão aí. Padrão. Se eu esqueci também é porque não fez grandes coisas. Mas, pessoal, muito feliz. Libertadores é outra história, rapaziada. Sim, agora, você fica todo feliz quando ganha e quando perde você fica todo nervoso. É óbvio, mas tem gente que a gente precisa dizer o óbvio. É óbvio. Eu sou São Paulino. Quando São Paulo ganha, eu tô feliz. Quando São Paulo perde, eu tô com raiva. É óbvio, mas a gente não pode fechar os olhos pro futebol horroroso que é apresentado. Mas e daí? São Paulo é tricampeão mundial, tricampeão de Libertadores. E eu acredito em Libertadores, mas eu prefiro ser eliminado na Libertadores do que cair no Campeonato Brasileiro. Comenta aqui o que você acha. Um grande abraço. Até a próxima, pelo menos uma boa noite de sono aqui em São Paulo, rapaziada. Tá vendo esse time aqui, ó? Esse time aqui é tricampeão mundial, rapaziada. É tricampeão da Libertadores. Chora pros antes aí, é nóis.